Eu achava que permacultura era um jeito legal de ter uma horta orgânica que tem umas ideias interessantes para você ter uma comida boa, de qualidade, nutritiva, mas sem muito esforço e com inteligência. E agora eu descobri que permacultura é isso, mas é muito mais do que isso também. Isso é verdade, sim, mas esse é um aspecto ínfimo da permacultura. Não ínfimo, isso é um aspecto que tem seu próprio valor, maravilhoso da permacultura, incrível. Mas existe uma. A ideia da permacultura evoluiu antes da permacultura, quando o termo foi cunhado pelo seu criador, o inventor da permacultura, o Bill Mollison, um australiano. A ideia era agricultura permanente, uma agricultura que é sustentável, ecológica, que você não está destruindo a terra para praticar esse tipo de agricultura, pelo contrário, está curando a terra. Então, ela é permanente porque é um ciclo que se completa. Esse sentido existe da permacultura, ainda é isso. Mas a permacultura, o conceito evoluiu para hoje englobar uma cultura permanente, não apenas agricultura, uma cultura, uma maneira de viver permanente no sentido de ecológica, sustentável e a base ética da permacultura são, são três aspectos. Um, o cuidado com as pessoas, com o ser humano, cuidar bem do ser humano. Dois, cuidar bem da terra, do planeta Terra. E três, retornar o excesso, devolver o excesso de produção para o seu próprio sistema, para que o seu sistema seja realimentado e possa continuar. Porque quando a gente aprende até as lições filosóficas de Jesus para ajudar o próximo e dar, a gente esquece de que a gente também precisa ser alimentado e ser ajudado, que não é só dando que a gente vai, só se doando e se esforçando. É muito importante a gente estar recebendo, né? Então, a gente aprende muito com a religião e na nossa cultura mesmo, que a gente tem que amar o próximo, e o que está faltando nessa equação é que a gente tem que aprender a se amar, e isso é essencial. Então, trazendo isso para um exemplo mais concreto, quando você desenha faz um plano, né, de permacultura, um desenho, um esquema da permacultura, você inclui os elementos no seu sistema que vão se alimentar e manter o seu sistema funcionando de modo que não exija muitos insumos ou importações de fora do seu sistema, e também de modo que não gere um excesso de, de coisas que você não quer, um excesso de poluição, vamos dizer assim. Então, no exemplo, por exemplo, se o seu sistema precisa de adubo, por que você vai comprar um fertilizante em vez de produzir usar o composto orgânico que você vai produzir dos próprios, no seu excesso de massa orgânica, ou o próprio adubo, né? As palavras em português estão me faltando um pouquinho. Meu português está fraco. Tem uma palavra mais elegante para dizer o adubo da galinha e da vaca, né? De animais, do porco, o que for. Então, enfim, você está reduzindo a necessidade de trazer elementos de fora do seu sistema, e da mesma forma, se você tiver um excesso de cocô de vaca que você tiver que lavar e gastar água e limpar, você está desperdiçando aquele material maravilhoso que pode ser reutilizado no seu sistema. Então, existem duas regrinhas que são muito boas para você se lembrar na hora de desenhar um plano de permacultura, que é bom, cada elemento, só para para explicar isso melhor, cada elemento no seu sistema, todos os elementos tem necessidades e tem a produção, o que eles vão produzir, né? Então é bom você fazer uma lista de tudo que aquele elemento precisa e de que tudo que aquele elemento tem para oferecer. Então, no seu desenho você vai conectar o que aquele elemento tem para oferecer, e vai conectar outros elementos, o que eles podem fornecer para que aquele elemento seja realimentado, para que o seu ciclo seja fechado e seja sustentável e ecológico.
Porque, então, os princípios que eu ia falar, que qualquer necessidade não atendida gera trabalho para a pessoa, né? Se eu tenho que alimentar a galinha, e se a galinha não está sendo alimentada pelos resultados de outras atividades dentro do meu próprio sistema, se eu não estou gerando aquilo que eu preciso para alimentar minha galinha dentro do próprio sistema, eu vou ter que trazer de fora. Então, eu vou ter que trabalhar e pagar por isso. Eu vou ter que ter mais trabalho para obter isso que poderia estar sendo gerado dentro daqui mesmo. E o outro lado da moeda desse princípio é o de que, então só para recapitular, o princípio é de que uma necessidade não atendida gera trabalho. E o outro lado da moeda é de que um produto não utilizado ou um excesso, qualquer excesso que não seja utilizado, gera poluição. Você vai ter que, né, ter trabalho de resolver o problema de excesso de qualquer coisa que você tiver. Então, vamos supor que você tenha muito adubo, né, muito composto. Se você souber reutilizar isso dentro do seu próprio sistema, resolveu o seu problema, porque você vai estar se beneficiando com isso. Mas se você não tiver como usar isso dentro do seu sistema, está produzindo demais, você está com um problema sério, que você nem está olhando para aquilo como composto, você está olhando para aquilo como poluição, tem que jogar fora, tem que pagar para alguém tirar daqui. Mas quando a gente fala de o sistema da permacultura, o desenho que você faz para o seu projeto, você não se limita apenas ao seu círculo fechado, a sua propriedade, vamos dizer assim. O seu desenho engloba, inclusive, elementos que estão fora da sua propriedade, pode englobar. Então, por exemplo, se eu tenho excesso de composto, eu vou transformar esse problema em solução. Eu posso vender, eu posso dar para os meus vizinhos, eu posso, né, falar, olha, quem quiser vem aqui e enche o seu caminhão e pode levar. Então pronto, você resolveu o problema, criando uma solução, você está ajudando todas as pessoas e você está contribuindo. Então, parece que é uma coisa tão simplória, mas é tão lindo quando você cria essas ligações entre os elementos, de modo que você não tenha nenhuma poluição e que você não tenha que criar trabalho extra para você, se você está gerando dentro do seu desenho as maneiras de conseguir todos os seus insumos. Então, no seu plano de permacultura, você também pode incluir que você está obtendo alguma coisa que é excessiva para outra pessoa, que você está precisando daquilo. Então, na permacultura, a ideia de autossuficiência é uma ideia é um mito, porque se você considerar que você vai ter uma terra, que você vai ser autossuficiente, produzir toda a sua alimentação, suas roupas e tudo que a pessoa precisa para sobreviver, só dentro do seu círculo, da sua família, você vai ter uma terra isolada da civilização e viver uma vida ecológica, com baixo impacto ambiental. Maravilhosa a ideia, mas é pouco realista porque, primeiro, isso exige uma energia incrível e dinheiro e muito esforço para você ter esse círculo se fechando dentro da sua propriedade. Normalmente o que a gente vê é que você precisa de expandir essa cooperação para o seu bairro, para a sua rua, para a sua cidade, dependendo de qual nível que você está atuando, porque a permacultura, como eu estava dizendo antes, não é apenas agricultura, agricultura não é a palavra que eu posso usar, não é apenas a produção de alimento, esse é um aspecto, mas a permacultura envolve, ela tem um símbolo da permacultura que é uma flor, que explica bem essa ideia, uma flor em que cada pétala é um aspecto da permacultura. Então, é uma nova maneira de resolver o problema, é um método, a permacultura é um método de resolução de conflitos, em que a solução a que a gente chega é uma solução em que todas as partes saem ganhando, é uma solução pacífica, não é uma solução de imposição de força do mais forte sobre o mais fraco, não há violência, né? Então, eu vejo que a permacultura é como se fosse um novo paradigma da nova era, uma nova terra, um novo mundo mais bonito em que a gente pode viver e que está tão próximo da nossa realidade, que está tão próximo de se tornar possível. É o novo paradigma da cooperação e do amor, superando o paradigma do mundo antigo, que é o paradigma da competição, da guerra e da violência e de um
derrotar o outro. Para uma pessoa ter suas necessidades satisfeitas, ela precisa, outra pessoa precisa perder ou precisa ser derrotada. Então essa é a ideia que está acabando agora. Por isso que esse momento da história em que a gente está vivendo é um momento muito importante, muito rico, muito cheio de beleza para a gente encontrar. A permacultura dá para a gente essa visão de que o mundo maravilhoso está ao nosso alcance.